Vamos lá, sem mais delongas? Gente, quer aprender uma dica para evitar o mau comportamento, diminuir o mau comportamento da sua criança, parar a insistência dela com as coisas com você, né, para com os outros, e melhorar o comportamento dela, tornar ela mais, digamos, obediente? Então hoje esse vídeo é para isso, tá? Vou dar uma dica para vocês de como conseguir isso. A gente precisa substituir o não pode, o não vai, o eu já falei que não, por algo que traga motivação para a criança. Ou seja, ao invés de dizer essas palavras, não pode, não vai, já falei que não, a gente vai substituir a vontade da criança por uma outra coisa. Mas Gabi, como assim? Então vamos entender. A gente tem o hábito, né, como pai, como mãe, como professor, de sempre limitar o comportamento da criança, né? E a gente quer que ela lide com aquele sentimento de frustração, de impotência, de uma forma racional, saudável, tranquila e pacífica. Mas nem sempre a gente consegue, né? Então, por exemplo, se uma criança vem e fala assim: mãe, posso pular aqui no sofá? Não, não pode. Mãe, posso subir em cima da árvore? Não, não pode. Mãe, posso correr aqui no espaço onde a gente tá? Não, aqui não é lugar de correr, né? Mãe, posso usar o celular? Não, não pode. E aí a gente fica naquela briga com a criança, né? A criança insistindo e a gente não. E a criança, por um tempo ela para, depois ela volta a insistir de novo. Ou ela nem insiste, ela já vai direto pro comportamento, que até então a gente tinha dito que não poderia, e aquilo vai criando um conflito na relação, né? Até que a gente, como pai, como mãe, explode. E aí a gente briga, e aí a gente pode castigo, e aí a gente, enfim, cria aquele clima tenso na relação, né? Porque perdemos a paciência. Mas o que a gente tem que entender que acontece com o cérebro da criança? A gente, quando é pressionado, então assim, não pode, não vai, eu já falei que não, chega, né? Essa pressão externa de uma outra pessoa para comigo, que sou criança, então assim, ele pode limitar o comportamento por um tempo, certo? Vai limitar o comportamento por um tempo, mas ele não ensina nada de fato, não substitui uma vontade imediata por algo que vai ser satisfatório depois, né? Não tira o foco, não redireciona a criança. Então ela fica com aquele sentimento de mas eu quero, o que eu vou fazer então? Mas nada pode. E aí a comunicação gera pensamentos que geram sentimentos de ansiedade. Qual vai ser o resultado dessa criança? Ou ela vai se comportar do jeito que ela tá querendo e você tá dizendo não, ou ela vai insistir se é algo que ela tá te pedindo muito, tá bom? Porque ela não consegue lidar com aquilo. É a mesma coisa quando alguém obriga a gente, adulto, a fazer alguma coisa. Sabe? Quando, por exemplo, você tem consciência de que você precisa se alimentar melhor, tá? Então, eu preciso me alimentar melhor, eu tô comendo muito mal, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso cuidar da minha saúde, tá? Eu tenho essa consciência. Mas se alguém chega pra você e fala assim, que não seja o nutricionista que você procurou, mas um terceiro chega pra você e fala assim: eu acho que você precisa parar de comer, você tá comendo muito, que tal fazer um exercício físico? Não irrita? E você não fala assim, não me fala pra fazer, não me força a fazer, né? Eu vou quando eu quiser. Tem muita gente que é assim, né? Porque a pressão externa, às vezes, ela vai funcionar, né? Só que é num período curto, né? De tempo, não vai funcionar a longo prazo, né? Então a criança, por exemplo, vamos trazer para o contexto infantil, ela vai parar, certo? Se você fala assim para ela, não pode, não vai, agora não, ela vai ficar quieta, mas ela vai ficar, né, inquieta, e ela vai ficar, né, mexendo ali o corpinho dela, porque ela, tá bom, eu não posso, mas o que eu posso fazer? Eu não posso, mas o que eu faço com essa vontade que eu tô sentindo aqui dentro? Então, a pressão externa, ela vai diminuir a vontade ou ela vai parar o comportamento negativo da criança por um tempo, mas a criança vai repetir, certo? Quando a gente dá um substituto para essa criança, então, por exemplo, ontem, né, a gente saiu para almoçar e a gente conversando, eu, o Pedro e o pai dele. E aí o Pedro olhou pra mim, a gente tava num restaurante onde não tinha lugar pra criança brincar, mas daí o Pedro olhou pra mim e falou assim: mãe, posso ver o seu celular?
Daí eu falei assim, filho, não, agora não é hora de ver o celular, mas a gente pode brincar de palitinho, né? Tem uma brincadeira que a gente quebra os palitos de dente e fica tentando adivinhar quantos números tem na mão, enfim, uma brincadeira da minha época que a gente brinca quando a gente vai almoçar. Daí eu falei, pode ser dele? Pode ser. E aí a gente começou a brincar ali, tá? Ele queria brincar, tá? Ele não queria ficar parado, sentado, conversando. Afinal, ele é uma criança de 6 anos. Então a gente substituiu ali o celular, né, por uma brincadeira em família nesse caso. Mas o que eu faço quando eu vou em restaurantes, por exemplo, e não tem espaço kids? Então eu também levo substitutos, porque eu sei que a criança vai pedir o celular, tá? Mesmo porque ela vai chegar no restaurante, vai ter um monte de outras crianças com o celular na mão. Então isso vai ativar o gatilho dela de, opa, isso é legal, eu também quero, né? Então eu sei que ele vai me pedir. Se eu só disser pra ele assim, não vai usar, não adianta, tá? Ele vai esperar um pouco, depois ele vai pedir de novo, ele vai esperar mais um pouco, depois ele vai pedir de novo. Então é por isso que eu levo massinha, eu levo lápis de cor, eu levo jogos, eu levo carrinho, eu levo brinquedos, eu levo um kit kids comigo, porque aí é um jeito dele se distrair, né? E não precisar do celular num ambiente onde não tem espaço para a criança brincar. Por que eu tô dizendo isso? Tem algumas pessoas que falam assim, Gabi, mas a criança tem que aprender, né? Eu já ouvi muito isso, gente. Quando o meu filho tinha 1 ano, mais ou menos, eu já ouvi isso de amigos, né? Falando assim, ó, amigos que tinham filhos bem mais velhos, né? Falava assim, ó, ela tem que aprender, né? Tem que aprender a ficar sentada na mesa e comer. Tem que aprender que tem hora pra tudo e agora não é hora pra isso. Então não vai descer enquanto não comer e vai ficar aqui. Mãe, posso descer? Não, não pode, vai ficar aqui. Tem que aprender. Gente, a questão é, se a gente não entender de cérebro, se a gente não entender que essa criança ainda não está pronta para aquilo, que ela não sabe lidar com a ansiedade, que ela não sabe lidar com aquela vontade de fazer aquilo que ela não pode fazer, porque ela ainda não tem o cognitivo pronto para isso, racionalmente o cérebro dela ainda não está formado para ter esse autocontrole, ela não vai conseguir. E aí eu vou ter que punir, tá? Aí eu vou ter que ser autoritária, porque daí por medo ela vai ficar, não porque ela entendeu que eu preciso esperar. A mãe fala assim, não, ela tem que aprender. O que é isso que a mãe quer ensinar? Quer ensinar resiliência, né? Autocontrole, mas não tá ensinando nada. A hora que você briga, a hora que você ameaça, a hora que você pune, a gente não tá ensinando nada, tá bom? A gente só tá ensinando medo. Então eu preciso substituir. Se eu tenho um bebê que não consegue ficar parado num restaurante, na mesa, quer ficar correndo por tudo, ele tá dizendo assim pra você, eu não tô sabendo lidar com essa ansiedade toda. Eu tô cheio de energia, eu preciso gastar essa energia, aqui não tem onde eu gaste essa energia, você tá me limitando. E eu não consigo lidar com isso. O que eu faço então? Então ele vai se comportar mal, ele vai chorar, ele vai gritar toda vez que você voltar ele pra mesa. Então levem substitutos para você não precisar, filho não pode, filho sai daí, filho desce daí. O não tem que ser substituído por algo positivo. Aí você vai ter mais tranquilidade. Aí o estresse é bem menor. Aí você evita conflitos. Tá fazendo sentido? E, gente, pra tudo na nossa relação, tá? Eu tô trazendo o exemplo pra quando a gente sai, vai pra restaurante, mas é pra tudo, até mesmo dentro de casa, né? Às vezes a criança pede alguma coisa e você fala, não pode, não vai. Mãe, posso descer? Posso brincar? Não vai, agora não pode. Posso TV? Agora não pode. O que pode, tá? Ao invés de focar no que não pode, diga pra ela o que pode. Filho, TV não é o momento agora, mas você pode fazer isso, isso e isso. Ai, Gabi, mas se ela não quiser, dê algo que ela vá sentir vontade e prazer de fazer. Converse no diálogo, tá bom? Às vezes ela não quer fazer o que você sugeriu, então eu falei pra ela, então o que você poderia fazer no lugar? Tá? Porque às vezes a gente acha que é divertido uma brincadeira, mas a criança não acha. Então por isso que a gente precisa conhecer as crianças também, conhecer os nossos filhos, os gostos deles. Tá? Se eles forem maiorzinhos e já tiverem o hábito, né, daquilo, é um pouquinho mais difícil, porque daí você tá tentando redirecionar um comportamento aprendido, tá? Então para eles vai ser difícil tirar aquilo, parar de usar aquilo para substituir por algo positivo, mas também é possível para todo mundo, até para nós adultos, tá bom? Se você tem algum projeto na sua vida, alguma vontade de fazer algo na sua vida, ou queira parar de fazer algo ruim na sua vida, eu preciso pôr limite nisso, eu preciso mudar isso, substitua. O que você vai fazer? No lugar, tá? É assim que as pessoas vencem vícios,
sabia? Ó, pessoas que fazem tratamento para parar de fumar, por exemplo, né? Se eles só forem pressionados, ó, você vai parar de fumar, né? Você tem que parar de fumar. Eles podem parar de fumar por um tempo, mas depois eles voltam a fumar, certo? Porque a pressão externa, ela para o comportamento por um tempo, mas depois a pessoa volta, tá? Quando a pessoa toma decisões, não, agora eu decido parar de fumar, eu não quero mais fumar, eu não vou mais fumar, a decisão é dela. Ela consegue por mais tempo do que a outra pessoa que foi pressionada por um médico, por um parente, por um amigo. Ela consegue por mais tempo e fica sem fumar. Só que na primeira recaída, primeiro estresse que ela passou, primeira decepção que ela teve, ela vai ter uma recaída e vai voltar a fumar, certo? Porque teve uma vontade própria que manteve isso, né? Mas ela vai voltar, vai acabar voltando pro fumo, pro vício, quando ela tiver algo que ela não conseguiu digerir aqui dentro emocionalmente. Agora, quando a gente substitui, né, o fumar por um outro prazer, melhor ainda, a chance dessa pessoa recair e voltar é menor, tá? É por isso que quando as pessoas vão para tratamento antifumo, né, para parar de fumar, sempre tem uma substituição. Normalmente as pessoas procuram a religiosidade, né? Então elas se aprofundam na fé, elas se entregam para a fé. Então é algo que está gerando mais prazer para elas, é algo que está gerando algo positivo para elas. Então ela substituiu o vício do cigarro por algo melhor. Então a chance dela retomar para isso é mínima. E ainda assim, se algum dia ela sentir vontade, logo ela volta, porque tem algo que substitui, que é muito melhor. Por isso que tratamentos eficazes para parar de fumar tem que envolver algum substituto positivo. Se for só pela vontade da pessoa, pode ser que ela recaia e ela retome o vício antigo, tá? E com as crianças é a mesma forma. Tem uma pergunta: e quando uma criança sempre ficou sem TV, mas agora com 9 anos quer ver sempre? Gente, TV é algo que cativa, tá? É o que eu sempre falo para os pais. Eu não sou adepta a gente limitar os filhos a não assistir TV. Nunca. Tem pais que nunca ligam a TV, que ligam a TV uma vez na semana e olhe lá, que limita 10 minutos, não pode assistir mais, que não deixa a criança ver TV, que não deixa. Né? O que acontece? Quando a criança tem contato com aquilo, é algo tão prazeroso, é tão lindo, para eles é tão eufórico, para eles, meu Deus, como que eu nunca tive isso antes? E aí eles não sabem lidar com essa ansiedade, eu quero. Não foi ensinado um autocontrole. É muito melhor você apresentar e ensinar ela a lidar com isso, do que você proibir ela de ter aquilo, porque um dia ela vai ter contato, né? Um dia ela vai ter contato com aquilo. E aí, quanto mais proibido for, mais ela vai querer, porque ela não sabe lidar com aquela sensação. Então, mãe que me perguntou isso, né? Converse muito com seu filho, diga o porquê que ele não pode assistir, né? Já aos 9 anos, o que isso causa na mente dele, por que você se preocupa, por que você limita. Explique, porque aos 9 anos ele já é capaz de entender. Mostre para ele o que causa no cérebro, mostre para ele as consequências de um adolescente, por exemplo, que viu muita TV e um adolescente que viu pouca TV. Mostre a diferença da realidade de vida dessas pessoas, que você está preocupada com o futuro dele. Vá conscientizando, não mostre só uma vez, fale várias vezes, porque a criança aprende pela repetição. E substitua por algo prazeroso. Assim como ele sentiu prazer quando ele conheceu a TV, ele precisa sentir prazer por outra coisa para ele querer deixar de ver a TV, aliado, né, à explicação sua sobre o porquê não assistir tanto assim. Certo, gente? E é isso. Esse recurso foi muito bom para minha vida, né? Tem funcionado demais com o Davi, né? Que tem só 3 anos, acabou de fazer 3 anos, então a criança aos 3 anos é o auge da curiosidade. Então se a gente não criar substitutos, a gente vai viver falando não, e a gente vai viver liberando cortisol e ansiedade no organismo da criança, e aí não tem como não ter mau comportamento. Então se a gente substitui, a gente tem uma melhor relação, tá? Fica muito mais fácil educar, tanto as crianças quanto a nós mesmos. E é isso. Que essa dica sirva para vocês, gere frutos e conexão familiar. Um beijo grande e a gente se vê segunda-feira. Bom fim de semana, gente. Beijo.